Logo após a sua chegada no Brasil, anos atrás, depois de ter feito o ministério na Bélgica, ele veio para cá e introduziu uma nova agência, na verdade fundou uma nova agência aqui, e Deus tem os abençoado muito. E apesar de morarmos em cidades diferentes, nossos caminhos cruzam de vez em quando, e cada vez que eu tenho conversado com ele, eu me sinto bastante encorajado pelo que Deus está fazendo através do ministério e também desafiado pelas ideias e perspectivas novas. O irmão João é um dos fundadores da agência CCI no Brasil, que envia e apoia missionários, dezenas de missionários em países de difícil acesso ao redor do mundo. Também é conselheiro dos movimentos Lausanne e também o Comiban, no tocante do assunto missão empresarial, o Business as Mission. Ele está aqui conosco para falar sobre a diáspora cristã e as maneiras que nós podemos usufruir, aproveitar essa diáspora para alcançar mais pessoas ao redor do mundo. Então, convido os irmãos a dar toda a sua atenção ao irmão João Mordomo. É casado com a Sofia e tem 2 filhos. Vamos orar. Que o Senhor fale através do nosso irmão e que nos dê ouvidos também para ouvir as lições que precisamos ouvir para a edificação, o benefício da sua igreja, Senhor, e também para a sua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Como alguns dos palestrantes têm trabalhado com pressupostos, eu também vou trabalhar com alguns. E provavelmente vocês já têm alguns pressupostos. Vocês perceberam já que eu estou falando com um sotaque, não é muito ruim, mas também não é muito bom. Vocês decidiram que ele é gringo, verdade. Vocês também fizeram um pressuposto. Ele não fala tão bem, então ele não é muito inteligente. Mas eu vou provar para vocês que eu sou um homem inteligente. Eu me casei com uma brasileira. Acho que tem muito homem inteligente aqui, então, não é? Vocês casaram também com brasileiras. Gente, eu não sou mais americano. Eu estou 18 anos aqui, 5 anos na Bélgica antes. Então, eu preciso me enfiar em alguma categoria. Se eu não sou americano, eu também não sou brasileiro, apesar de 18 anos aqui. Então, eu sou brasicano, tá? Eu sou pelo menos metade, se não mais, brasileiro. Então, eu sou brasicano. E é um grande privilégio estar com vocês falando a língua dos brasicanos. Minha língua é de brasicano, não é de brasileiro. A minha língua é difícil, por causa de vocês. Quem inventou português? Dizem que português é a língua oficial do céu, porque demora uma eternidade para aprender. E para missiólogo é pior ainda. A questão de concordância, especialmente, é muito chato. Eu preciso, raciocínio do gringo, do lado cano, do brasicano. O meu raciocínio é assim, concordância, palavra que termina com A é uma palavra feminina, palavra que termina com O é uma palavra masculina. Então, segundo a minha lógica como missiólogo, eu preciso abrir a minha porta-malas para tirar a minha mapa da planeta para estudar sobre os tribos. Que isso? Por que porta-malas? Fala sério. Porta-malas, mas é... Ou porta-malas. Ou mapa, ou planeta, ou tribo? Não, a tribo. Então, coisas assim vão escapar. Vocês vão ter que me perdoar já. Vamos falar sobre diásporas. Pressupostos. Eu vou trabalhar com pressupostos aqui de uma forma fluida, sem necessariamente dizer que é um pressuposto. E eu quero começar com uma pergunta. O que acontece com a sua visão de Deus quando você adora a Deus com pessoas de outras culturas? Pensa, já estamos fazendo isso de certa forma. Quando você tem convivência, especialmente em contextos de oração, com pessoas de outras culturas, a visão de Deus que você tem não fica ampliada, amplificada, você não tem uma visão mais expandida de Deus e sua glória. Deus recebe, pressuposto, Deus recebe mais glória por unir aquilo que é diverso. Por exemplo,
você consegue imaginar, se você não tivesse tido a experiência até agora, um crente palestino no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, nosso Deus, da Bíblia, Jesus Cristo, junto com um israelense? Você não consegue imaginar que talvez Deus está tendo um pouquinho mais prazer por causa daquilo, tendo unido aquilo que é diverso, do que se fosse um monte de brasileiros iguais, ou um monte de americanos iguais, ou um monte de chineses iguais. Quanto mais nós unimos diversidades, mais glória Deus recebe. Por isso, Deus fala na sua palavra, desde o início até o final da história da Bíblia, toda língua, tribo e nação. Quando nós estamos lá um dia na eternidade, com pessoas de toda língua, tribo e nação, Deus não vai estar apenas recebendo alguma glória. Eu acredito que Ele vai estar recebendo a máxima glória possível da humanidade, justamente pelo fato de ter unido aquilo que é diverso. Se a questão, se a motivação, se a intenção de Deus é unir o que é diverso para poder receber a máxima glória possível, nós acabamos de descobrir a verdadeira força que nos motiva para fazer evangelismo, para fazer missões, na verdade, para viver. A verdadeira força para evangelizar os povos é trazer a máxima glória para Deus. É uma motivação teocêntrica, focada em Deus, não antropocêntrica e não egocêntrica. É uma motivação doxológica. Nós somos dirigidos, nós somos focados mais naquele momento em que Deus esteja sendo glorificado por representantes de todos os povos do mundo. É uma força, é uma motivação doxológica. Esta é a história da Bíblia. Quando nós escutamos, e eu sei que vocês estão prestando atenção, porque Chris Wright é o top. Nós estamos extremamente abençoados essa semana por ter ele com a gente. E vocês ouviram várias vezes ele falar da história da Bíblia, a narrativa da Bíblia. A história da Bíblia é de um Deus missionário que está em missão justamente para poder receber glória através da redenção de pessoas de todos os grupos étnicos. Essa é a história da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia pensando que são 66 livros diferentes. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro só. E como qualquer história, ela tem uma introdução e ela tem uma conclusão, e o miolo, o conteúdo, a substância, que é a história mesmo. Quando a gente lê a história da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, assim nós descobrimos que a história da Bíblia é a história da glória de Deus entre todos os povos. Isso tem tudo a ver com nosso tema de hoje, que é diáspora. A introdução da Bíblia, vocês não vão achar isso normalmente em nenhum texto sobre teologia, tá? Então, pode ser baseado nas minhas pressupostos também. A introdução é mais ou menos Gênesis 1 a 11. A história vai de Gênesis 12, eu vou dizer porquê daqui a um pouquinho, até o início do livro de Apocalipse. Então, até o livro de Judas. E a conclusão da história nós encontramos em Apocalipse. O início da história nós conhecemos bem. Deus cria. Mas temos que prestar atenção porque Ele cria também diversidade. Em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou, quem? Adão e Eva, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. E vocês riram porque pensaram assim, ele acha que foi a primeira vez que ele errou? Eu sei, só que eu procuro não contar. Encham a terra e a subjuguem. Olha o que está acontecendo aqui. Da mesma forma que tem gente que não entende o conceito de trabalho, trabalho, por que a gente tem que trabalhar? Por causa do pecado. Gênesis 3. Não. Deus já tinha dado esse privilégio que traz dignidade e honra para nós, produzindo igual a Ele, antes do pecado entrar no mundo. É a mesma coisa com diversidade. Diversidade, porque por causa do pecado, vamos um pouquinho mais longe da introdução, Gênesis 9, 10, 11. Pecado criou a diversidade. Não. O que acontece aqui em Gênesis 1, 28? Deus está afirmando o desejo dele de ter um mundo diverso. Por que a gente sabe disso? O que é que acontece em uma língua após muitos séculos enquanto você enche a terra?
Se eles tivessem obedecido do jeito que Deus queria, naturalmente eles teriam cumprido o plano dele, que é: grupos vão para lá, outros grupos vão para lá, outros grupos vão para lá, e ao longo dos séculos, os grupos lá, separados por montanhas, por exemplo, ou mares dos grupos lá, vão desenvolver línguas e culturas diferentes. Deus então pretendia criar diversidade para então unir de volta em harmonia, para revelar e para receber muita glória. Gênesis 11 é chave. Quando a gente começa a pensar em diáspora, nós temos que entender o que acontece em Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Gênesis 1:28, Deus falou: enchem a terra. E automaticamente vai ter diversidade linguística e cultural. Mas em Gênesis 11 nós encontramos uma afirmação que todo mundo estava ainda junto, falando a mesma língua. Ou seja, eles não espalharam pela face da terra. Naquela época não havia a mentalidade eles e nós, que é muito chato para brasileiro. A gente ama futebol. Imagine alguém chega e fala: ó, eu inventei um novo jogo. É futebol. É muito legal. Eu vou ensinar para vocês. Ah, ótimo, gostamos. Perfeito, agora vamos jogar contra... Ué, vamos jogar contra quem? Porque não tem eles. Não tem contra quem jogar. Só tem nós. Somos todos iguais. Não temos diversidade. Não fizemos o que Deus mandou falar. Não era naquela época nós e eles. Continuando, disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual é o problema? Deus viu dois grandes problemas. Primeiro, o orgulho estava brotando de dentro dessas pessoas. Nós sabemos disso porque quantas vezes eles falam sobre eles: nós, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e assim nosso nome será famoso. O segundo problema era a desobediência, que estava muito evidente para Deus. Quando eles afirmaram que não seremos espalhados pela face da terra, essa é a nossa motivação, eles estavam agindo contra a vontade de Deus. Agora nós temos uma dinâmica interessante, porque a diversidade que Deus mandou, que Deus criou condições para acontecer, não estava acontecendo. E nós sabemos de Jó e muitos outros lugares que Deus não deixa o ser humano frustrar os planos dele. Então o que ele fez? Vocês já sabem o que ele fez. Ele realizou em um instante o que deveria ter levado séculos para acontecer. Agora nós chegamos até o início da história. A história mesmo. O cenário está preparado. Gênesis 12, nós encontramos o quê? Como que nós chamamos isso? O pacto abraâmico. Aliança abraâmica. Farei de você, Deus falando para Abraão, um grande povo, e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome. Você não precisa fazer isso. E você, por quê? Porque eu vou se tornar famoso o seu nome? Porque você, então, vai ser uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse pacto abrâmico forma o alicerce da história da Bíblia. A história da glória de Deus entre todos os povos. Um Deus em missão para redimir pessoas, para que Ele possa receber a glória que Ele quer e merece. Esse alicerce vai do início até o final da história. É como se fossem os dois lados inseparáveis de uma moeda. Então eu vou inventar uma teologia. Teologia da moeda e seus dois lados. No esboço, vocês têm está escrito várias vezes dinâmicas duplas. E tem tantos que esquece do esboço, porque vão aparecer muitas dinâmicas duplas nessa palestra, ok? Podem anotar em vários lugares, mas nem procuram, nem tentam acompanhar o esboço. A primeira dinâmica dupla é essa, que são os dois lados do pacto abrâmico. Nós usamos a moeda por quê? Porque quando a gente olha na moeda, nós encontramos o lado da coroa. E quando nós pensamos em coroa, pensamos em quem? Quem usa coroa? Rei.
e nosso Deus. Então, olhamos o lado da coroa, pensamos em Deus. E pensamos na responsabilidade no pacto, na responsabilidade de Deus em nos abençoar. E Ele quer nos abençoar. Eu não estou contra as bênçãos de Deus em nossas vidas. Ele quer nos abençoar. Ele afirma que Ele quer nos abençoar. Só que as bênçãos nunca são para nós apenas. Ele quer que a gente faça a nossa parte para abençoar as nações. Então nós temos o outro lado, o lado da cara. Quem tem cara? Nós temos cara. Eu tinha cara até agora. Ok. Nós temos cara. O ser humano. Alguém está achando que é melhor... Alguém está achando melhor não me olhar. Vocês já acharam que não era bom me ouvir, agora não querem me olhar também? O lado da cara, nós temos cara, ser humano. Nós pensamos então na nossa responsabilidade em abençoar as nações. A responsabilidade principal é levar as bênçãos de Deus. E ele foi muito específico nessa colocação, desde o início até o final da história. A gente encontra essa palavra, povos, às vezes é nações, às vezes é diferente, às vezes é línguas. E outras palavras semelhantes. Ele quer que nós levemos as bênçãos. Qual é a bênção? Conhecer Jesus Cristo. Ser salvo por Jesus Cristo. Ser adorador de Jesus Cristo. Ele quer que nós levemos essas bênçãos para as nações. A gente continua na história. Eu não posso pegar todos os versículos. Inclusive, eu quero falar sobre diáspora. Estou preparando ainda o cenário. Quando nós chegamos em Salmo 67... nós temos um exemplo perfeito do pacto, a teologia da moeda e seus dois lados. Deus tenha compaixão de nós, desculpe o que eu decorei é diferente do que esse, Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça resplandecer seu rosto sobre nós. É o lado da coroa que Ele faz, Ele abençoa a gente. Só que a gente esquece muitas vezes que tem mais do que um versículo em Salmo 67. Versículo 2. Nós queremos ver não apenas o lado da coroa, mas também o lado da cara, porque Ele vai abençoar a gente, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, e tua salvação entre todas as nações, todos os povos, o lado da cara. E agora, olha como Deus foi bom de ter incluído no mesmo salmo uma transição perfeita para nosso tema hoje. Em versículo 4, nós estamos num salmo doxológico, estamos focados em Deus e a glória de Deus, e a glória de Deus entre todas as nações, e nós encontramos versículo 4, exaltem e cantem de alegria as nações, pois tu governas os povos com justiça e guias as nações na terra, não da terra. É diferente. Ele guia as nações que estão na terra. Ele é soberano sobre as nações. Ele mexe com as nações. Depois podem ver Atos 17, versículos 26 e 7, se não me engano, para afirmar isso no Novo Testamento. Ele é soberano sobre as nações. Por isso louvem-te os povos. Nós temos uma tendência de pensar missões não de Deus levando grupos de um lugar para o outro e vamos achar eles, vamos receber eles, vamos evangelizar eles. Nós temos uma tendência de achar que no Antigo Testamento tinha uma dinâmica e que no Novo Testamento tinha uma outra dinâmica. Eu estou falando de Salmo 67 que tem uma dinâmica de movimento de nações. Ok, ótimo. No Antigo Testamento isso foi fácil. Deus levou as nações para Israel. Ezequiel 5:5, assim diz o soberano o Senhor, esta é Jerusalém, que eu pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Lembra que a terra prometida fica exatamente entre 3 continentes, Europa, Ásia e África. As rotas comerciais foram perfeitas para levar as nações até o povo de Deus. A força de receber, a força dos povos indo, ou vindo no caso para nós, é uma força centrípeta, é a força de fora para dentro, é uma força atrativa. O povo de Israel, nós super simplificamos e falamos que no Antigo Testamento eles evangelizaram recebendo, mas no Novo Testamento, grande comissão, estamos enviados. Aida, força centrífuga de dentro para fora. Essa é uma das outras
dinâmicas duplas. São duas forças trabalhando em harmonia, e se a gente entender bem, nosso modelo missiológico, missionário, vai ser assim. Sim, no Antigo Testamento tinha a força centrípeta, receber os povos, mas também tinha uma força que encontramos em várias passagens que indica que Israel sabia que em certos momentos e ocasiões eles tinham que ir para as nações, querendo ou não. No Novo Testamento, sim, tem uma força centrífuga. Nós saímos daqui e vamos para as nações, mas também tem a força centrípeta. Essa força centrípeta é a vinda de pessoas para nós, que tem tudo a ver com missões em diáspora. Quanto mais nós temos povos em movimento ao redor do mundo, nós temos que modificar um pouquinho nosso entendimento da grande comissão, no sentido das forças. Cada vez mais nós podemos pensar em algo de equilíbrio, forças equilibradas. Vamos continuar enviando, porque é um mandato, vamos até os confins da terra, mas vamos receber e vamos ser excelentes hospitaleiros, hospedeiros desses povos que estão vindo para nós, que é missões em diáspora. A gente não vai sempre, porque Deus traz para nós. Missões de e para grupos de pessoas em movimento. Isso é missões em diáspora. E agora temos mais uma dinâmica dupla, porque missões de e missões para grupos de pessoas. Diáspora é uma palavra grega e a etimologia, primeiro, definição, é simples, dispersar ou espalhar. Se a gente separar dia, o prefixo, de speirein, nós temos através e espalhar através, espalhar ao redor do mundo. Diáspora significa grupos de pessoas, muitas vezes grupos étnicos, que estão se espalhando por vários motivos ao redor da face do planeta. Quem não estava aqui no início não entende por que eu falei isso. Eu falei certo, do planeta. Características de diáspora. Nós temos 3 principais, vamos ver mais alguns, mas principalmente para entender diáspora, você tem que entender que são povos, grupos de pessoas, às vezes são grupos religiosos, por exemplo, não é sempre étnico, às vezes é grupos definidos por nacionalidade, questões geopolíticas, não etnicidade, mas geralmente são grupos étnicos, às vezes nacionais, que estão morando fora do local de sua origem geográfica e cultural. Eles estão mantendo um link, um vínculo significativo com aquele lugar de onde eles saíram, com aquele povo daquele lugar de onde eles saíram. E eles estão experimentando um senso psicológico e emocional, quase sempre, de deslocamento. Eu não sou daqui, eu não pertenço a esse país, a esse povo, eu sou diferente. Às vezes pode ser positivo, mas normalmente é um deslocamento que traz uma sensação negativa. Vamos definir mais 3 palavras. Migração é o movimento de um grupo, de um local de residência para um outro local. Normalmente, mas nem sempre, permanente. Nômades também cabem nessa definição. Tem migrações sazonais, por exemplo. Beduínos do Oriente Médio, ciganos em qualquer lugar. Muitas vezes ainda são nômades. Eles estão em migração com uma certa frequência. Exemplo seria, nas últimas décadas, houve uma grande migração do interior do Brasil para as cidades, e também na Índia, e também ao redor do mundo. É uma migração de pessoas de um lugar para o outro. A segunda palavra é imigração, e vocês já sabem que a terceira vai ser migração. Imigração é o movimento de um grupo para se estabelecerem, normalmente de forma definitiva, permanente, em um outro país. Preposições nos ajudam aqui. Pensa em imigrar, pensa para. Imigrar para. O exemplo seria muitos menonitas imigraram para o sul do Brasil no final ou na segunda metade do século XIX. Imigraram para. Emigrar é uma mudança de perspectiva e uma mudança de preposição. Emigração é saída de um país para estabelecer-se em outro lugar, mas lembra, mudança de perspectiva. Agora, o exemplo seria, os pais de Carlos emigraram agora nossa preposição é nesse caso, Espanha na década de 50. Vamos fazer as duas coisas agora. Uma pequena mudança vai nos ajudar. Os pais de Carlos emigraram da Espanha na década de 50, ou os pais de Carlos imigraram para Brasil
na década de 50. Se você não entendeu ou não gostou, eu também não entendo e não gosto também. Okay? Sabe por quê? Todo mundo fala imigrar, independente do contexto, da preposição. Nós temos uma tendência cada vez mais forte de, em vez de usar as 3 palavras separadamente, ou pelo menos as últimas 2, a gente fala imigrar e imigrante e representa tudo. Eu não sei se daqui uma geração nós vamos ter no dicionário só imigração e não emigração. Nós temos categorias de pessoas em movimento, categorias de pessoas na diáspora. Turistas, tecnicamente, cabem nessa categoria. Estudantes também. A questão de deslocamento, vocês podem ver, não sei onde vocês estão olhando, mas tem um sinal menos na frente, e eu tenho outro, não é sinal, como que a gente chama? Símbolo positivo, mais. No outro lado, o deslocamento de um turista é muito pouco, porque ele sabe daqui 10 dias, daqui uma semana ou um mês, eu vou voltar para casa, eu não preciso aprender uma nova língua, eu não preciso adaptar numa nova cultura. Então é muito pouco. Estudante um pouquinho mais, mas o deslocamento que nos preocupa e que nós vamos aproveitar por fins evangelísticos é nos trabalhadores e os refugiados. Vamos ficar focados neles, porque eles passam por um deslocamento muito mais sério. Os trabalhadores que saiam normalmente sem querer, às vezes eles querem, mas normalmente não tem um grande apelo, um grande desejo de sair de onde eles estão. Exemplos nós encontramos no mundo inteiro, que nós vamos ver alguns exemplos daqui um pouquinho. Mas pensa assim, eles saem de um lugar, vão para outro. O exemplo genérico é, onde eu moro não tem emprego para mim. Eu quero pagar as contas, quero dar comida para a minha família, então eu vou deixar eles no nosso país, mas eu vou para um outro país para trabalhar e vou mandar o dinheiro de volta. Os refugiados passam por dinâmicas semelhantes. Tem um lado positivo que a gente esquece às vezes, diferente do que o trabalhador, que o refugiado normalmente vai na família inteira. É a família inteira, então não é um que sai e deixa o resto da família. Ser refugiado deve ser muito ruim. Eu não sei por experiência, mas pelo menos tem esse fator muitas vezes que a família continua juntos. Agora vão continuar com esses pares, essas dinâmicas duplas. Tipos de migração. Externa, obviamente, você sai do teu país e vai para outro país. Interna, eu me desloco de um lugar no meu país para um outro lugar, mas ainda dentro do meu próprio país. Mais uma, dinâmica dupla, que é voluntária e involuntária. Eu vou voluntariamente, ninguém está me forçando a ir para um outro país para trabalhar. O que está me empurrando é que eu quero pagar as contas, eu quero cuidar da minha família, mas eu ainda tomo a decisão de ir. Então pode ser voluntário por motivos econômicos, educacionais, sociais, pode ser relacionamentos. Eu tenho família lá já, eu quero estar com eles, meus primos ou meus vizinhos. Involuntária é os refugiados, principalmente, nem sempre. E a gente vincula perseguição com refugiado. A maior causa, nós só temos que olhar no Oriente Médio, a maior causa de deslocamento de refugiados pode ser algo, eu preciso ler a palavra agora, natural ou humano, pode ser, mas pode ser guerra e pode ser perseguição. Não vamos tentar falar sobre tudo isso, mas mais 2 forças. A força de empurrar eles para fora e a força de puxar. Uma força de contra a minha vontade involuntária, uma outra força, tem algo positivo lá, algo que me atrai. Então, por isso, eu vou me tornar um migrante, ou dependendo da perspectiva, imigrante ou imigrante. Mais um par, dinâmica dupla. Temporária, eu vou temporariamente, eu vou permanente. Eu não preciso falar mais sobre isso, imagino. Mais uma, legal ou ilegal, também não preciso falar mais sobre isso. Uma outra, mas pode ser tripla e não dupla. Quando a gente fala de gerações, e nós conhecemos aqui, provavelmente, representantes dessas 3 categorias, que tem a ver com as gerações. Primeira geração, estrangeiros vivendo num novo país. Eu vim como adulto para cá,
então agora eu sou a primeira geração. Pode ser que eu trouxe filhos pequenos, que seria geração 1,5, estrangeiros criados no novo país, e com pouca memória ou ligação com o país de nascimento. E a partir da segunda geração, estão nascendo aqui, sendo criados aqui, e perdendo a memória e o contato com o país e a cultura que a família antes saiu. Hoje nós temos em torno de 215 milhões de pessoas nessas categorias que eu acabei de falar. 215 milhões de pessoas. Pensa bem, maiores países do mundo, China, Índia, Estados Unidos, em termos de população. Indonésia e Brasil. Brasil tem 201, ou 2, ou 3, ou 4 bilhões de pessoas. Não tem 215. Se esse povo, essa massa de pessoas em migração, em diáspora, fossem um país, eles seriam a quinta maior país do mundo. Isso não é pouca coisa. Quando a gente fala que é 3% da população do mundo, 3% não é nada. Espera aí, 3%? De 7 bilhões de pessoas, é muita coisa, é 215 milhões. Não façam a matemática, porque eu acho que deve ser 3, alguma coisa, eu não sei, mas é mais ou menos 3. Agora, vocês vão ver porque é um estimativo. Aqui a coisa é feia. Oficialmente, o Alto Comissário de Refugiados das Nações Unidas fala que tem mais ou menos 30 milhões de pessoas deslocadas internamente dentro do seu próprio país. Alguns estudos dizem que tem 10 vezes mais do que isso. Algumas pesquisas dizem que tem 280 milhões de pessoas deslocadas internamente. São pessoas em movimento. É difícil contar o que está em movimento. Para ter uma ideia visual, bem rápido, 2 dos 3 grupos maiores são chineses, vermelho, indianos, verde. Se você percebe na hora, tem muitos chineses em movimento, diáspora, no sudeste da Ásia. Tem muitos indianos no Oriente Médio, é verdade. E tem um número quase igual nos Estados Unidos, no Canadá, é verdade. Para ter uma ideia, Estados Unidos tem 2,25 milhões de indianos, 3,5 milhões de chineses. As bolas daquele tamanho representam 2,5 e 3,5 milhões de pessoas. Para entender de outra forma, os países que mais recebem imigrantes do que enviam imigrantes, azul. Os países que mantêm um equilíbrio, é o verde. E os países que estão perdendo mais gente do que recebendo, laranja. Brasil, por exemplo. Nós enviamos mais imigrantes. Tem mais brasileiro em diáspora do que a gente recebe de diáspora de outros grupos. Bem rápido, as regiões... Desculpe, eu sei que às vezes é chato, estamos falando sobre muitos números, mas temos que entender a realidade do nosso mundo hoje. De onde vem? Quais são as origens desses grupos de diáspora? Ásia, especificamente, e o Pacífico, 71 milhões de pessoas. É 1/3 dos diáspora, das pessoas em diáspora do mundo, vem daquela região. A Europa fica no segundo lugar. Mas isso é principalmente porque tem europeus que vão de um país para o outro. O francês que vai morar na Bélgica, ainda falando a mesma língua, e é uma cultura bem semelhante, mas é um grupo de diáspora, porque tem muitos franceses que moram na Bélgica, e vice-versa. América Latina, somos nós. 34 milhões de imigrantes que saiam daqui e vão para outros lugares. Oriente Médio é 22 milhões de pessoas. África subsaariana, 21 milhões de pessoas. América do Norte, sim, tem gente que sai dos Estados Unidos, que sai do Canadá, porque por alguma razão eles também conseguiram arrumar um emprego melhor, ou às vezes são rebeldes contra a política estrangeira, sem comentário. Vamos ver os países de origem e não regiões. Incrível que parece, tem mais mexicano hoje, imigrante fora do México, do que tem indiano e chinês e outros. Principalmente, eu falei que, sem comentário,
política estrangeira dos Estados Unidos. É um monte. Nós temos um monte de mexicano nos Estados Unidos. Mais do que tem chinês e indiano ao redor do mundo. E aqui você consegue ver o resto, inclusive Brasil. Esse é um outro dos números que eu acho que não está certo. Essa lista específica fala 1,5. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre o número que eu acho mais real. Europa é um lugar que muitos imigrantes querem ir. América do Norte. O maior país do mundo que recebe imigrantes é os Estados Unidos. A maior região que recebe é a Europa. E a Ásia recebe também. O Oriente Médio recebe. Incrível que parece. Não, mas não tem guerra lá. Não tem todo mundo querendo sair de lá. Sim, mas tem muitos empregos lá também. Porque tem muito petróleo lá. Tem que construir coisa. E quem vai fazer isso? Os árabes não querem. Desses países específicos da Península Arábica, por exemplo. Quem vai fazer? É os filipinos, é os paquistaneses, os bangladeshes, os indianos. Então, muito imigrante nessa região. E as outras duas. Nossa região, América Latina, junto com o Caribe, tem 7,5 milhões de imigrantes. Vamos falar rapidamente sobre Brasil, especificamente, porque Brasil é um país que tem diáspora. Nós temos brasileiros fora e também nós recebemos grupos de diáspora, e cada vez mais. A história é bem rápida, vocês lembram, o Brasil sempre tem sido um país de receber gente. Normalmente, eu vou dizer, numa boa. Não os escravos, não os africanos, mas indígenas que já estavam aqui. Depois vêm os portugueses, principalmente, eles começam a trazer africanos. 2 séculos atrás, começa a vir outros grupos da Europa, mas nos últimos 100, 150 anos, começam a vir, por exemplo, 100 anos atrás, japoneses, mais recentes chineses. Nós sempre temos sido um país de acolher gente, faz parte do nosso DNA. Desculpe, eu estou falando nosso, posso falar nosso? Posso me considerar brasileiro, pelo menos hoje? Nós temos recebido um dos maiores números de imigrantes das Américas. Estados Unidos, Canadá e Argentina tem mais. E depois vem a gente. O número total. Esse foi o número mais específico, e foi bem específico, que eu consegui achar, sobre os que estão dentro do Brasil hoje. Grupos de diáspora que vieram para cá. Vocês estão vendo, o maior grupo, e por longe, são os portugueses que moram aqui. 277, mais do que 25% dos imigrantes no Brasil, mais do que 25% das pessoas que nasceram em outros países, mas que moram no Brasil, são portugueses. Depois vem Japão, Itália, vocês podem ver o resto. Até tem um número específico de americanos. Eu sei que vocês queriam mandar a gente embora, eu também quero mandar a gente embora. A gente americano, eu brasileiro, quero mandar eu americano embora. Aqui é a lista de ranking de 11 a 20. Quero falar sobre 3 categorias rapidamente. No Brasil, casos especiais, mas extremamente importantes. Ciganos, árabes e muçulmanos. Muçulmanos porque grupos religiosos contam em diáspora. Os ciganos, 1 milhão, ou pode ser 700 mil, ou pode ser 1,3 milhões. É difícil contar, eles são ciganos. Tipo, vamos fazer um levantamento. Tá bom, lá tem 100, ok? 100. Lá tem mais 100, não, espera aí, aqueles 100 não são aqueles 100, eles estavam lá. Não, agora eles estão lá. É um grupo em movimento. Então, nós não temos números exatos, mas a gente calcula que tem mais ou menos 1 milhão. Tem um grupo aqui, visite o stand, eu acho que eu li algum e-mail para os palestrantes que não podemos fazer divulgação de ministérios ou livros, não sei. Então, me perdoe, por favor, porque eu vou fazer. Que não sou eu. Massi, Missão Amiga dos Ciganos. No Brasil, se você quiser saber sobre trabalho com ciganos, vai para o stand de Massi. Tem alguns ciganos lá que estão envolvidos nesse ministério, que estão evangelizando os ciganos do Brasil. Tem 2 livros que foram lançados essa semana pelo líder, Igor, da Massi. Livros fantásticos. Um é mais acadêmico, antropológico, outro é mais prático, mas bem inteligente. Como é que nós vamos evangelizar? Temos que conhecer eles para poder evangelizar eles. Nós temos árabes no Brasil. Aqui é uma daquelas coisas também de, será que é isso ou isso? Não sei, provavelmente entre as duas coisas. Muitos dizem, vocês vão ouvir falar, 12 milhões de árabes no Brasil. Não, mas espera aí. O último censo, pessoas que se auto-identificam como árabes, é 2 milhões de pessoas. Então,
provavelmente não é 12 milhões, mas também não é apenas 2 milhões. Pode ser 4, 5, 6 milhões, que ainda tem uma afinidade forte com a cultura árabe, várias culturas árabes do Oriente Médio. Tem uma missão, chamada Missão Evangélica Árabe do Brasil. Visite o stand deles. Eles têm base em Foz do Iguaçu e fazem treinamento para quem quer trabalhar com árabes e muçulmanos dentro e fora do Brasil. No Brasil, números em discrepância. Por quê? Porque o censo indica que são um pouquinho mais do que 35 mil muçulmanos no Brasil. As federações islâmicas dizem que tem 1,5 milhões. É muito diferente essas duas visões. Então, provavelmente não é 1,5, mas não é apenas 35. É um número entre os dois. O importante não é ver os números absolutos, é ver a taxa de crescimento. Essa é uma mesquita sunita em Foz do Iguaçu. Outra categoria especial no Brasil, imigração ilegal. Quem pode afirmar que, digamos, só no último ano, ou só 2014, que você começou a perceber mais gente de um certo país ou etnicidade do que, e é nítido, do que o ano anterior? Ou nos últimos 2 anos? Gente, se você mora em cidade grande, ou até às vezes cidade não tão grande, como Canoas, em Rio Grande do Sul, você vai perceber que tem comunidades de dezenas ou centenas e aos poucos milhares de pessoas que não estavam aqui o ano passado, ou 2 anos atrás. Alguns deles estão aqui legalmente, mas muitos não. Especialmente, por exemplo, grupos de haitianos. Isso não é crítica, entendem? É uma realidade. Eles não conseguem, eles pedem, mas não são dados vistos para entrar legalmente. Vão via, muitas vezes, Acre e vão, aos poucos, permeando o resto do país. Senegaleses também fazem isso em números um pouquinho expressivo, podemos dizer. Bangladesh também, República Dominicana e outros. Eu quero falar agora sobre uma categoria bem especial, porque é muito relevante para nós hoje, que é os refugiados. Oficialmente, em abril, que foi a última contagem oficial do governo federal, 5.208 refugiados habitavam ou moraram aqui no Brasil. Metade deles eram colombianos e angolanos. Então, digamos, 2.500 mais ou menos, que vieram desses 2 países, e 2.500 que vieram de 80 outros países. Para ter um entendimento visual que vai ser importante. Quando eu digo, não é importante que tenha apenas 5.000 refugiados oficialmente hoje no Brasil. O importante é saber quantos tinham o ano passado e o ano anterior, para ver a taxa de crescimento. Primeira coisa que eu quero mostrar visualmente, as bolas grandes é Colômbia e Angola, a fonte de metade dos refugiados oficiais no Brasil. Mas o resto vem de todos aqueles outros pontos. Vem de quase o mundo inteiro. Nós temos refugiados de muitos lugares diversos e longes. Mas o que eu quero que vocês percebam agora, olha em cima, quem consegue ver aqui esse pointer, essas duas taxas de crescimento. Cinza significa os pedidos de refúgio por ano, começando com 2010, 11, 12, 13. Em 2010, 566 pedidos de refúgio. A rocha púrpura, sei lá o que, nem sei o que vocês estão vendo, a mais escura, não sei o que eu estou vendo, mas a mais escura é 126 nesse caso, que são os concedidos, diferente. Cinza, pedidos, a outra cor mais escura, concedidos. Olha nos 2 casos a taxa de crescimento. Vou mexer com o mouse aqui. Olha como essa taxa é significativa. E não me diga que é ou taxa. Não, não é ou taxa, é a taxa, tá bom. A taxa é significativa, expressiva. Olha o que vai acontecer quando a gente chega em 2004, que nós temos que ajuntar os dados. Obrigado. O que vai acontecer, vai pular muito
a cinza e a roxa. Porque só em 2013, quantos vistos de refugiados concedidos? 649. Este ano, só de sírios, esse número multiplicou por 8. Parou de funcionar. Tentando de novo. E aí? Ok. Essas são as cidades recebendo os refugiados. Vamos falar sobre os sírios especificamente. Os sírios deslocados de dentro para fora, refugiados externos, nesses países e mais alguns países, mais do que 3 milhões em 2 anos, 3 anos. Essas são estatísticas oficiais do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Mas olha o que acontece. Visualmente nós podemos ver quais são os países recebendo os refugiados, mas olha o que acontece dentro da própria Síria. Se são 3 milhões fora, ainda tem 6 milhões de refugiados dentro do país, vivendo assim, se você consegue ver, mas vocês já entendem. Isso não é vida. Mas o que eles têm era assim, vamos morrer ou vamos viver muito mal, mas pelo menos vamos viver. Alguns deles estão vindo para o Brasil. O Brasil foi o primeiro país nas Américas, amém, que bom, a conceder vistos humanitários, um limite de 10 mil, que é muito mais do que muitos países desenvolvidos. Eles abriram 10 mil vagas, até setembro, mês passado, o Brasil emitiu 4.200 vistos, quer dizer que agora eles estão aqui legalmente. Dentro desses, 1.425 foram concedidos ou considerados de asilo. Ou seja, eles não apenas estão aqui legalmente, mas eles podem continuar, eles podem ficar aqui para sempre se quiserem legalmente. Provavelmente todos os outros desses 4.200 também vão receber permissão de ficar o resto da vida se quiserem legalmente. E o número vai continuar crescendo. Agora vamos inverter. Nós estamos recebendo e nós estamos enviando mais do que 3 milhões de brasileiros em outros países. Metade deles quase nos Estados Unidos, 500 mil na Europa. Paraguai e Japão também têm grupos expressivos. Agora vamos revisar e vamos terminar. Nós temos várias dinâmicas duplas. Essa lista nem tem todas que nós passamos, lembra? Várias. Mas alguns extremamente importantes, ou algumas importantes para nosso entendimento missiológico como igreja brasileira sobre o que é que a gente faz com grupos em movimento, diásporas. Lembra? Nós somos abençoados para abençoar. Isso tem aplicações profundas para nossas vidas, igrejas e nossa missiologia. Se eles estão vindo para nós, nós temos o privilégio e a obrigação a abençoar eles. Centrípeta e centrífuga. Tudo bem, vamos continuar mandando e por favor faça isso. Eu sou líder de uma agência que mais manda do que mantém no Brasil para alcançar gente no Brasil. A gente manda para países fechados. Vamos continuar mandando. A força missionária brasileira, apesar de ter um crescimento menos pronunciado nos últimos anos, nós temos muito mais potencial. Inclusive, eu estou vendo o meu amigo Lourenço Kraft, ele escreveu um pequeno livro sobre isso, chamado o Gigante Adormecido. É isso, mais ou menos? Isso. Somos nós. A igreja evangélica é tão grande que nós deveríamos estar mandando mais missionários para os confins da terra. Mas nós não podemos esquecer e temos que ser muito proativos ao perceber que o mundo está vindo para nós. Números não são expressivos, taxa de crescimento sim, nós temos que nos preparar já para poder receber essas pessoas. É as forças centrípetas e centrífugas. Missões e diáspora, nós temos de e para. Missões para. Diáspora também, de certos grupos e para certos grupos. Nós temos as forças de empurrar e puxar. E mais uma dinâmica dupla para terminar, que é a questão de voluntária e involuntária voluntária. Esse foi o lado americano que escreveu, pelo jeito.
e involuntária. São outras duas dinâmicas que nós podemos criar um sistema matricial, que na verdade foi o Ralph Winter, um grande missiólogo, que fez isso. Quando a gente faz a convergência da ida, e vocês não estão vendo, estou percebendo que o branco ficou muito ruim. A primeira coluna que tem ida e vinda, depois a segunda coluna é voluntária primeiro e depois involuntária. Agora vamos juntar. Ida voluntária. Exemplos, nós temos na Bíblia. Abraão foi para Canaã. Voluntariamente. Jesus foi intencionalmente, passou pela Samaria. Intencionalmente. Idas voluntárias. Idas involuntárias. José vendido como escravo. Obviamente não foi o grande plano dele. Atos 8:1. Perseguição. Alguns dos discípulos têm que sair de Jerusalém. Involuntariamente. Agora, embaixo, vinda voluntária, nós temos muitos exemplos no Antigo e Novo também. Naamã, ou Sírio, que foi visitar Elias, a rainha de Sabá, que foi visitar o Salomão. No Novo Testamento, Cornélio, que manda chamar por Pedro, o chamado macedônico também. Nós temos vindas involuntárias no Novo Testamento, que tem, e Antigo. O Antigo é os gentios estabelecidos em Israel por Ciro o Grande. No Novo Testamento é a ocupação, de forma geral, do militar romano. Gentios vindo involuntariamente e tendo contato com o povo de Deus. Agora nós estamos vendo de forma matricial como funcionam essas dinâmicas. Quais são as implicações para nós? Em 3 categorias. Primeiro, nós temos que maximizar a diáspora brasileira, os brasileiros que já estão fora do país e não foram como missionários necessariamente, foram por motivo de emprego, por exemplo. Nós temos que pensar, será que não podemos bolar uma estratégia para engajar eles, para ativar, para catalisar eles que já estão no campo? Tem um casal aqui que estão fazendo isso, eles moram na Inglaterra, que tem uma grande quantidade de brasileiros, e eles estão tentando basicamente falar, vocês já estão aqui, vocês amam Jesus, vocês que amam Jesus, então vamos ser mais intencional evangelizando outros grupos étnicos, especialmente, por exemplo, muçulmanos, que é o seu vizinho, que trabalha junto com você. Essa dinâmica nós temos que aproveitar muito melhor em termos globais. Imigrante, pessoas em movimento, pessoas da diáspora, muitas vezes tem mais sucesso evangelizando outros grupos em diáspora do que a nacionalidade hospedeira. Os ingleses têm preconceitos contra os muçulmanos, como muitos de nós temos. Os alemães têm preconceitos contra os turcos muçulmanos, mas botam um brasileiro no meio deles, na Inglaterra ou na Turquia ou algum outro lugar. Mais chance deles serem atingidos pelo Evangelho. Segundo, vamos engajar os grupos de diáspora em outros países. Nós temos um casal que mora no nordeste de Londres, porque enquanto, neste momento, é muito difícil alcançar curdos no norte do Síria, no norte do Iraque, no sul da Turquia hoje. Mas, se nós encontramos 300 mil curdos no nordeste de Londres, vamos mandar um brasileiro, ou um casal de brasileiros, uma equipe de brasileiros, ou vamos, voltando para o primeiro, acionar os brasileiros que já moram lá para alcançar esse grupo. O terceiro, evangelizar as diásporas no Brasil, que tem sido a segunda metade da palestra hoje, tem sido exatamente isso. Nós temos que, não apenas, agora vocês estão cientes, legal, nós estamos cientes, alguns de nós já começamos um trabalho, mas nós podemos trabalhar, eu sou advogado, ótimo, vamos criar uma associação. Eu não sou, mas hipoteticamente, você é. Então, vamos criar uma associação para ajudar nas questões, nas legalidades dos sírios e outros que estão vindo para cá. Vamos ajudar socialmente. As nossas igrejas podem fazer muito. Nossas igrejas são os instrumentos nas mãos de Deus para fazer missões, enquanto nós talvez não sejamos missionários transculturais, mas nossas igrejas, na sua inteiridade, totalidade, podem se tornar igrejas verdadeiramente missionárias. Os princípios que nós aplicamos, que temos que entender e aplicar nas nossas vidas, e vamos terminar. Primeiro é o princípio indígena. Nós, como filhos de Deus e como missionários de Deus, nós não vivemos aqui, vivemos, mas não somos daqui. Nós somos inseridos por Deus
dentro de uma cultura que tem lados bons e lados ruins, tem aspectos positivos e pecaminosos. É isso que quando a gente vê Filipenses 2, Deus se tornou homem. Missionário habitou entre nós. 1 Coríntios 9, 22, Paulo entendeu e aplicou a mesma coisa. Eu vou me tornar qualquer coisa para qualquer um, para que por algum meio eu possa ganhar alguém para Jesus. Então nós estamos nesse contexto, mas não pertencemos a esse contexto. Porque, segundo o princípio peregrino, nossa cidadania não é Brasil, nós não somos brasileiros no final das contas, ou brasicanos. Nós pertencemos a Deus, nós somos cidadãos do céu. Esses dois princípios é mais uma dinâmica dupla. A gente vive nessa tensão. Eu espero que vocês tenham muito amor por Jesus e muita paixão por Ele e sua glória entre as nações, porque se é assim, às vezes você não aguenta ficar mais nesse mundo. Às vezes você fala, Jesus, eu sei que não é muito sábio, mas eu queria morrer já, tipo o meu corpo, porque o meu espírito vai estar contigo eternamente, eu quero estar contigo, não quero aguentar mais essa porcaria de mundo. E eu amo o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Se a gente acordar com essa mentalidade, nós vamos entender muito bem o que é ser peregrino, como os sírios no nosso meio. Vai ser muito mais fácil identificar com eles, porque nós temos uma visão futura de glória, e nós sabemos que nós não estamos na glória neste momento, e nós queremos muito estar lá, mas estamos aqui. Os sírios querem muito estar de volta, sem guerra, na casa que agora está destruída, mas que eles tinham 2 ou 3 ou 10 anos atrás, com a família completa, apesar de que hoje morreram 3, mas não, eles têm aquele anseio por algo, e nós também temos. E se nós tivermos esse anseio, nós vamos poder identificar com o deslocamento, com as questões emocionais, psicológicas, relacionais, culturais, etc., que eles estão passando, e nós vamos ser Jesus na vida deles. 3 dos nossos irmãos indianos entenderam esses princípios muito bem. E eles foram para um país fechado, como imigrantes, categoria de trabalhadores. Eu acho que eu já dei algumas dicas suficientes para vocês chutarem qual país. Eles foram lá porque naquele país ninguém quer dirigir caminhão para entregar refris. Então eles foram lá. São nossos irmãos, são crentes. Sim, a gente tem muito crente. Forte, às vezes muito mais forte do que nós. Eles foram lá, moraram juntos, que é o costume, a empresa paga, muitas vezes, quase sempre. Então eles estavam morando juntos. Eles são um dos mais abençoados, porque eles tinham a oportunidade de tirar férias. E tinham dinheiro suficiente para voltar para a Índia. Eles foram lá, passaram férias. Um deles sonhou. Esse negócio de sonho. O sonho dele, eles tinham que comprar Bíblias em árabe, que tem na Índia, e levar, cada um, volta para esse país do Oriente Médio, completamente fechado ao Evangelho, levando a mala de roupas e levando uma caixa cheia de Bíblias em árabe. E eles, tipo, tá bom, Deus, então eu aguardo mais um sonho para explicar como nós vamos fazer isso, porque isso não acontece. E eles começaram a imaginar, irmão André, então ele escondia as Bíblias e conseguiu entrar lá atrás da cortina de ferro. Então vai ser assim, né, Deus? Vamos esconder as Bíblias em algum lugar. Não. Ok, Deus, então já ouvi falar de outras histórias que quando as Bíblias estavam passando pelo raio-x, que naquele momento, porque o café do cara foi muito ruim, ele não dormiu muito, então naquele momento ele dormiu. Ele não viu na tela que tinha uma caixa cheia de Bíblias. Ele acordou envergonhado e falou, não, entra, vai, pega as coisas. É assim, Deus, não é? Não. Tá bom, Deus, mais um sonho, por favor, não estou entendendo. E Deus falou, você leva a mala nessa mão e você leva a caixa nessa mão. Você não vai esconder nada. E não só você, os outros 2 também. E eles, não, deixa eu fora do seu sonho. É seu sonho, eu não quero fazer isso, não. Mas
O sonho foi para os 3. Eles voltaram para lá, mala, Bíblias. O primeiro chega lá na fila, a mala passa. Ele coloca a caixa, eles estão orando com bastante fervor. Ok, Deus, é agora, faz ele dormir agora. Deus, não, faz, não, imperativo. Faça, Deus, faça agora. O cara aparentemente dormiu muito bem na noite anterior, tomou um excelente café e ele não dormiu. Ele olhou, mala, roupas legal, caixa, livros legal. O que vocês têm aqui? Nós temos... são livros. Eles sabiam que ele viu que são livros, não iam mentir. São livros. Deixa eu ver. Ele abre e ele tira uma Bíblia Missionária de Estudo. Não foi. Vocês já ouviram falar da Bíblia Missionária de Estudo? Estão vendendo aqui. Comprem. Eu não posso vender livro. Mas é a Bíblia, posso vender. Vai lá, compra. O cara lá, o policial lá, vendo que são policiais mesmo, tiram a Bíblia. Vocês já podem imaginar o que aconteceu. Que isso? Vocês são burros. Vocês já sabem que vocês não podem trazer Bíblias nesse país. Eu posso prender vocês agora, não apenas as Bíblias. Eu posso mandar vocês presos agora. Mas eu dormi muito bem e meu café foi muito bom, então eu não vou fazer isso. Mas eu vou prender as Bíblias e vocês nunca mais vão fazer isso. Eles entraram no país, voltaram para casa, mas extremamente frustrados, bravos, confusos. Mas Deus, o que está acontecendo? O Senhor mandou a gente fazer isso. Eles tentaram dormir. E 2 conseguiram. O originador do sonho, não. Deus foi o originador, mas ele foi o receptor do sonho. E ele, 3 horas da madrugada, ele não está dormindo, e de repente ele tem uma ideia, tipo, sonho mais acordado. Gente, vamos pegar nosso caminhão, lembra? Porque eles moraram juntos, entregaram refris, tinham caminhões grandes. Vamos pegar nosso caminhão e vamos embora, vamos dirigir na cidade, não sei, Deus não me falou mais nada. E eles, não, você está aborrecido, está triste, está confuso, não, volta a dormir. Não, 3h15 agora. Não, nós temos que ir, eu tenho certeza disso. Cara, tá bom. 3h30, eles saem de casa e começam a dirigir. E eu, gênio, e agora? O que a gente faz? Eu não sei, o que vocês acham? Tá bom, vamos reto. Tá. E agora? Não sei. Esquerda, tá bom, esquerda de novo. Ok, reto, direito, cara, eu acho que é para parar aqui, 3h45. Vamos parar aqui? Vamos parar. Pararam, saíram do caminhão, sentaram no lado da rua. 3h45, não tem ninguém, a não ser caminhões entregando coisas e não muitos. E tinha um caminhão específico, caminhão de lixo. E eles estavam sentados lá, orando, falando, Deus, a gente não está entendendo. E lá vem um caminhão de lixo. E um deles olha e pensa, mas cara, ele está vindo muito rápido. E o outro fala, se ele continuar desse jeito, e ele está piscando, indicando, ele vai virar, o lixo dele vai cair do caminhão. E chega, vira rápido demais e caiu o lixo. Caiu 3 caixas de lixo na rua. E eles falaram, viu, eu falei, caixa de lixo, 3 caixas, é igual aquelas caixas que... O que é isso? E por coincidência, eles estavam lá com o caminhão, prontos para pegar as Bíblias, levar para casa, distribuir de forma bem discreta para os árabes muçulmanos daquele país. História real. Olha o poder da diáspora. Nós temos que ler nossas Bíblias como uma história só. Introdução, história, conclusão. Nós vamos pular para a conclusão. A conclusão... Tudo que eu falei agora vale a pena só por causa da conclusão, tá? O som está ligado? Obrigado. Lembra o que Deus pretendia fazer no início da história? O que Ele colocou a fazer? No final da história Ele vai realizar com sucesso.
Ele vai revelar e vai receber a máxima glória possível. O meu amigo Bob Sjogren fez isso, que vai abençoar você. A tragédia do mundo perdido não é só que o mundo está perdido e que aqueles sem Cristo vão para o inferno, mas é que aquele que merece toda adoração, honra, glória e louvor não está recebendo a adoração de bilhões de pessoas no mundo. O cânon em Ré maior de Pachelbel é uma peça de música conhecida que começa com uma melodia simples e depois entra o oboé, a flauta, violinos e mais. A riqueza da música é apreciada quando todos os instrumentos são tocados simultaneamente, combinando seus tons e sons. A adoração é como essa música. O tema da adoração é dar glória a Deus. A riqueza dela é completamente realizada quando o tema é tocado com uma variedade de instrumentos humanos, que simultaneamente combinam seus tons e sons culturais em um glorioso hino de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Isso é o propósito de missões, convidar a cada pessoa a unir-se a essa sinfonia de louvor. No seu livro Alegrem-se os Povos, John Piper diz: missões existem porque não há adoração. Quando essa época acabar e as milhares de pessoas remidas se prostrarem diante do trono de Deus, missões acabarão. Mas a adoração é para sempre. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Deus tem um mecanismo missionário, o nome é diáspora. Deus tem um plano missionário, é receber glória entre todos os povos do mundo. Ele está mandando os povos para nós. Ele quer usar a gente para alcançar essas nações, porque Ele é digno de ser conhecido, honrado e glorificado por todos esses povos. Senhor Jesus, obrigado por comunicar tão claramente para nós na Tua palavra sobre Tua grandeza, sobre o Teu grande valor. Pai, nós entendemos que Tu és maravilhoso, glorioso, amoroso, poderoso, soberano e muito mais. Por que nós não, com paixão, por que nós não faríamos missões, especialmente que o Senhor está facilitando muito as nossas vidas, trazendo as nações para nós? Pai, que nós sejamos, no sentido mais verdadeiro possível, missionários, cheios de amor por Ti e amor pelo próximo, especialmente aqueles próximos que vêm de outros países e povos historicamente não alcançados. Ajuda a gente a ser intencional no nosso viver doxológico, nosso evangelismo doxológico. Pai, nós queremos ver as nações alcançadas porque não queremos que ninguém vá para o inferno. E nós queremos ver as nações alcançadas porque nós queremos ver Teu nome sendo exaltado entre todas essas nações. Faça milagres, faça coisas que nós não somos nem capazes de pedir no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, e que Brasil seja, que a igreja brasileira seja historicamente daqui 10 ou 100 ou 1000 anos, quando a gente olha para trás, que a história relate que Brasil e a igreja brasileira foi a mais missionária de todos os tempos, que a igreja brasileira mandou gente para os outros lados do mundo, e que todo mundo que ficou também serviu como missionário entre as nações no meio de nós. Esse é nosso desejo e nós precisamos de Ti, Pai. Nós não podemos fazer isso sozinho, não queremos fazer sozinho. Nós queremos fazer no poder do Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.